Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu trago as lendas da saga Talismã. Cada uma das três histórias da saga Talismã tem uma lenda por trás, tem uma mitologia, e todas elas se juntam e se complementam ao longo da saga. Vamos começar pelo início, no livro Talismã. A lenda de Talismã é uma lenda que fala sobre a criação do universo e sobre como foram criados esses seres mágicos chamados Talismã. Resumidamente, fala sobre Deus, que essa força, essa energia poderosa, deu o start do universo através do Big Bang. Então fala que Deus era um ser que vivia ali da sua forma sendo tudo que é, tudo que existe, só que ele queria se expandir mais, ele queria dar vida. Então ele estava, vamos supor assim, um espaço vazio assim, e aí Deus como aquele ser ali, e ele é a explosão do Big Bang. Ele é que faz a explosão acontecer e acontece o Big Bang, que dá origem e vida a tudo e todas as coisas. Então fala sobre Deus criando todo o universo a partir disso, e a partir disso também ele começa a criar o seu reino, os planetas, os universos. Então ele cria tudo, cria os céus, cria a terra. Também fala sobre a criação do suposto inferno que temos depois em Talismã. E nesse momento onde ele cria tudo isso, logo após ele cria os céus e os seus anjos. E os seus anjos são enviados depois, muito tempo depois, são enviados para a Terra e para cada planeta para ajudar a povoar, para ajudar os seres primitivos que estavam lá a evoluir, ensinar táticas, estudos, para ensinar coisas da existência para eles, mas era para ensinar eles a evoluírem. E alguns desses seres, desses anjos de Deus que desceram até esses planetas, incluindo até o planeta Terra, se envolveu amorosamente com as criaturas que viviam nesses planetas. O que fez a junção entre o celestial divino e o ser humano habla mesmo, falando sobre especificamente a Terra e os seres humanos, né? Os terráqueos. Então, quando fizeram essa união entre um anjo e um ser humano, começaram a nascer várias versões, variações daquilo que eram os dois. Então os anjos eles tinham uma outra aparência, os seres humanos a aparência normal dos seres humanos, e eles começaram a se juntar, começaram a nascerem, começaram a vir criaturas híbridas, alguns com as características dos anjos fisicamente, alguns poderes, outros puxaram os seres humanos sem poderes nenhum, outros puxaram o fenótipo dos seres humanos, mas com poderes mágicos, com outros tipos de poderes, outros que vieram completamente com a aparência dos anjos, nada humano, com poderes e pensamentos humanos, então assim, com raciocínio. Então começou a vir uma mistura. Disso se criou fadas, lobos, vampiros, magos, bruxos, feiticeiros, duendes, centauros. Gente, começou a vir todo tipo de criatura mágica, gigantes, anões, tudo mágico, tudo sobrenatural veio disso em Talismã. E a partir disso, a primeira criatura híbrida que eles tinham consciência de que assim, tinham vários híbridos, mas aquele ali é o mais forte. Esse aqui tá juntando um povo, ele tá dominando, ele tá ensinando, ele tá levando, arrastando multidões como um profeta ali, era Merlin. Então esse era o primeiro híbrido, o mais forte, Merlin. E aí Merlin teve seus descendentes. Então a Merlin teve filhos que tiveram filhos, e os filhos que tiveram filhos, e essa magia de Merlin, do primeiro híbrido mais forte, o primeiro, ele além dele ser o primeiro híbrido real, o primeiro que teve, ao longo do tempo prevaleceu a soberania dele, que ele era mais forte, que ele veio de um anjo super poderoso. E aí começou a surgir vários híbridos, várias raças, vários seres. E aí o Merlin era o mais forte. Gente, houve muito massacre porque os humanos entraram em guerra com essas criaturas mágicas. Também faz uma alusão, né, àquela situação dos humanos contra as bruxas de Salem e tudo mais. Então, houve muito massacre, disputa por território, muito problema entre as duas raças, os humanos, os híbridos, os celestiais. Todo mundo virou um caos. E aí Deus reuniu os seus principais 8 arcanjos e falou: criem um objeto de defesa, uma arma que vai colocar ordem no caos.
criem, canalizem a minha energia, a minha luz que eu vou dar para vocês e montem um objeto, usem esse objeto e com ele vocês vão ter mais poder que qualquer outra criatura e vocês vão instaurar a paz. E a partir disso eles criaram o colar talismã. O colar talismã tinha a luz, o poder divino diretamente de Deus com a luz da justiça, colocar ordem. E baseando-se nisso, eles 8 criaram os colares talismãs para dar fim nessa guerra e colocar paz em todos os universos. Mas, entre esses 8 arcanjos, eles tinham um líder, Max Malaquias. E este líder tinha decidido que ia ser o colar talismã justamente por querer justiça e botar ordem, por serem justos. Mas Deus também tinha dado a eles a opção de fazer com a energia vermelha, a energia da justiça que é a verde, que é a do talismã. E Deus tinha falado, vocês também podem fazer com a energia vermelha da ira, porque também, se tu se impor com a raiva, tu consegue ali, às vezes, ser mais forte que seus oponentes num surto de raiva. E aí, eles tinham essas duas para canalizar, o Max decidiu, o líder todos, provou a energia e falou, não, vermelha é muito fora de si, pode causar problemas, vamos na verde. Todo mundo foi na verde. Mas Horvat, um dos 8 guardiões arcanjos principais, desobedeceu, não quis, não concordou com ele e fez um colar com a energia da ira, que se tornou o colar Tira. Então ficou o colar talismã contra o colar Tira. A questão é, deu problemas entre eles, Horvat foi expulso, prevaleceu o talismã, que instaurou a ordem e também a sua soberania sobre todo o universo. E ao mesmo tempo que Horvat foi banido, ele começou a manipular a energia da ira, e da energia da ira ele fez várias energias. Aí você criou a energia do medo, você criou a energia da vontade, você criou várias energias foram se criando ao longo do universo. Mas a soberana que mandava em todos e que também destruía por certas vezes lugares, planetas e tudo mais, eram os talismãs. E aí Horvat acabou sendo preso, porque juntou uma tropa toda para ir contra os talismãs, para reivindicar o trono e o lugar de direito dele. E também dar espaço para essas novas energias, os talismãs não quiseram e que seguiram sendo soberanos. Nesta guerra que aconteceu, o Max Malaquias, que era o líder deles, teve um confronto com Horvat. E ele foi morto por Horvat. Foi gravemente ferido. E quando ele foi morto e perdeu o seu colar talismã, que era um dos mais poderosos, foi o primeiro colar feito, que era o mais poderoso de todos, quando ele morreu, ele não queria deixar esse colar mais poderoso nas mãos do Horvat, que já tinha perdido acesso a todo tipo de magia divina. E aí ele pega o colar dele e envia pelo espaço para o planeta, para a galáxia mais próxima, para um ser que fosse justo e tão divino, tão bom e tão puro quanto eles. E é esse colar que viaja o universo e chega até Thales Mendes na primeira história, porque reconhece que Thales é um ser puro, divino e justo, com um coração bom. Por isso que o colar vai até ele e escolhe ele como seu usuário, como seu portador. E isso amplifica os poderes do Thales, justamente porque ele acaba descobrindo no meio disso tudo que além de ter um colar porque é merecedor, ele é um descendente direto da linhagem de Merlin. É o primeiro feiticeiro que tem o poder completo de Merlin dentro dele. Como Merlin teve filhos, ele foi dando um pouquinho de poder para cada filho. Só que chegou um momento que todos foram falecendo e foi acumulando poder. Aqueles que iam perdendo ia passando para os que estavam vivos. Chegou um momento que todos faleceram e ficou o poder, único exclusivamente, todo o poder que acumulou da família toda, acumulou para uma pessoa só. E quando acumulou, foi direto para o Thales Mendes. Então ele tinha 100% do poder de Merlin, mais 100% do colar talismã, e era um feiticeiro super poderoso. E aqui, quando ele recebe o colar, começa a usar esses poderes e a praticar, os poderes dele aumentam, saem do controle, e aí todo o universo começa a sentir essa luz mais forte brilhando e vindo da Terra. O que era estranho para eles, porque seres humanos eram os seres mais frágeis do universo. E desse planeta, desse pessoal aí, tá vindo o que parece ser o maior poder, a maior luz de todo o universo,
Quem é esse ser? Vamos atrás dele para descobrir se ele tá do lado de Horvat e os que querem a libertação para todas as energias, ou se eles estão, ou se ele vai ficar do lado dos talismãs que querem manter a sua soberania. Esta é o foco aí da lenda de Talismã 1. Em Talismã 2, Thales descobre tudo isso que eu acabei de contar pra vocês, porque na primeira história ele estava completamente perdido, ele não sabia de onde vinham os poderes, por que ele tinha, se era poder de Merlin, se era poder dele, se era poder do colar, ele não sabia nada, estava perdido, não sabia nem controlar, e aí ele aprende a controlar e descobre tudo isso aqui em Talismã 2. E a lenda dessa história aqui é que todos os vilões que estão vindo pra Terra para buscar esse colar do Thales aqui, e para ver de qual lado ele se posicionaria, todos vêm enfrentar ele, todos perdem para ele, um por um vão perdendo, e vão ficando com medo do Thales, porque ele é um cara extremamente poderoso, é um menino muito poderoso, é um menino ainda, é um menino muito poderoso, que tem as convicções dele, que tem esse senso de justiça dentro dele, e ele tem um dos colares mais, o colar mais poderoso, mágico da galáxia, do universo, e ele já é um cara por si só muito poderoso. Então ele é um perigo, gente. Ele é um perigo, porque é um menino que facilmente pode ser manipulado. E é um menino que também facilmente pode se irritar e com um impulso de raiva, um soco, ele pode destruir galáxias e planetas inteiros. Então, assim, é um perigo. Então todos que vão enfrentando ele vão ficando com medo e vão vendo que o nível, que a cada vez que Thales vai enfrentando eles, Thales fica mais forte, aprende novas formas de lutar, analisa, observa e copia os movimentos dos adversários. Então ele é um cara que, assim, fora de série, não tem como parar ele sozinho. Tanto que no final de Talismã 2 eles se unem um grupo de feiticeiros ali dessas energias pra atacar Thales, pra ver se conseguem destruir ele. E nesse momento eles já estão com tanto medo que tem uma profecia, e essa lenda diz que o único capaz de restaurar a paz, seja através do caos, da morte ou da bondade, é o primeiro merliniano, aquele que tem todo o poder de Merlin. E aqui eles comprovam que Thales é super, muito, ultra, mega poderoso por conta da união de todos esses poderes. E aqui a lenda principal é: havia rumores de que este ser que tinha todo o poder de Merlin seria o divino fazendo as pazes, a união entre o mágico e o humano. Porque Thales pensaria em proteger os humanos, mas também pensaria como um guerreiro mágico de fazer justiça, que foi o que causou essa separação lá atrás. Então ele é a união dos dois mundos, sabe? Aquilo que o divino preparou é aquele tal destino, sabe? Aquele que é preparado, predestinado para corrigir as coisas. Então ele foi um instrumento aqui divino, onde todos sabiam que tinha essa lenda e viram a lenda viva desse ser que ia vir para juntar o melhor de cada povo, o melhor de cada energia, mesmo que para isso ele tivesse que destruir algumas pessoas e alguns seres pelo caminho. Porque o propósito era maior, era um fardo de um glorioso propósito. Então aqui a lenda de Talismã 2 é com certeza essa: enfrentar o que para ele seria uma lenda, a lenda viva, e entender que Thales era só um menino, mas que de menino não tinha nada, ele era praticamente um deus aqui. Então ele faz absolutamente tudo, e eles têm tanto medo do Thales que eles já não querem mais pegar o talismã, eles querem matar o Thales nessa história aqui, porque sem o Thales tudo ficaria equilibrado, tanto para a oposição quanto para os talismãs. Só que com o Thales vivo e tendo um colar talismã, ele poderia ser de qualquer uma das duas equipes, e qualquer um dos dois lugares, com o estalar de dedos ele poderia acabar com tudo. Então era um desequilíbrio de poder muito forte, ele claramente era o soberano ali, era ele que iria decidir as coisas. Tanto para enfrentar os talismãs e colocar tudo abaixo, que é o que ele faz na terceira história, quanto para salvar as outras energias e também dar um basta nessa guerra toda. Então aqui ele descobre sobre essa guerra mágica, ele descobre sobre tudo, aqui ele descobre tudo, tem conhecimento sobre tudo, e na terceira ele vai à luta. Ele vai à luta porque ele quer acabar com essa guerra mágica que tá vindo pra afetar os seres do planeta dele, as criaturas supernaturais estão sendo perseguidas, estão morrendo, por conta das outras energias que estão vindo atrás pra ou recrutar ou matar quem se opor. Os talismãs que não descem do salto, vê todo mundo morrer, ninguém faz nada, ninguém sabe.
Então, assim, ele vem pra colocar a ordem no caos através do próprio caos do personagem, que é extremamente bagunceiro, perdido e desajeitado. Então, assim, é Thales Mendes entrando de vez nesse mundo. E aí, em Talismã 3, a lenda é sobre ele ser esse ponto de partida agora para um novo futuro. Então aqui ele vai com os talismãs, ele enfrenta, ele viaja para outro planeta, ele conhece o planeta dos talismãs, ele coloca abaixo tudo, ele fala, não, isso aqui tá tudo errado, gente, isso aqui tá tudo errado. Concordo com os nossos inimigos, o que vocês estão fazendo é para realmente derrubar, a gente tem que derrubar vocês, mas não dessa forma, envolvendo tanta gente. Então assim, vamos mostrar que somos diferentes. Então ele causa uma mudança interna na equipe divina dos talismãs, que ele deixa os anjos para trás, sabe? Ele vai além em caráter, em poder acima desses anjos. E aí ele restabelece e faz essa conexão. E aí eles também se recusam, né, a entender como que nós, anjos superpoderosos, vamos nos render, nos rebaixar às ordens de um mero mortal, um ser humano e tal, tal, tal. Então tem essa união do ego que quebra e que é ferido entre as duas partes, né? E aí Thales tem essa lenda agora em Talismã 3 de que ele seria o único capaz de colocar um fim nessa guerra e restabelecer a paz no multiverso inteiro, por ele ser o Yin e o Yang, por ele ser aquelas duas partes, porque ele tem um lado maligno, que já vem de família, já vem do poder de Merlin, que ele descobre a maldição de Merlin, que é quanto mais o Merlin usava esses poderes, mais ele ficava do mal, mais ele tinha até a propensão ali a tender para esse lado mais maligno da força, sabe? Então, Thales começa a entender que quanto mais ele usa os poderes dele, mais ele vai matando, mais ele vai fazendo coisas que não é para ele fazer. Ele, além de ser um herói, ele acaba se tornando um anti-herói e já chega a ser até um vilão. Porque ele faz tanta coisa errada por um motivo maior que falam, ó, tu tá perdendo o controle. É exatamente isso que se tratava a profecia. Ou um cara que vai estabelecer a paz no multiverso, ou que vai destruí-lo por completo. E vai ser o restart de outro. Então, esse era o medo de todo mundo com Thales Mendes. Não saber quem ele seria naquele momento e quando precisasse. Se ele seria o herói de todos ou o vilão. Então, obrigado, minha luz. Então, tem essa profecia de que não era para temer. Era para ser ele. Porque ele tem um lado muito maligno, que é capaz de qualquer coisa, mas ele tem uma bondade, assim, que sobrepassa dos anjos nessa história. Então, ele tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim, que faz ele ser mais poderoso internamente e dele não ter medo de ser quem ele é. Ele é ruim pra caramba, ele é bom, ele é maravilhoso. E ele não tem medo, ele sabe pra quem que ele tem que ser bom e pra quem que ele tem que ser ruim. E essa profecia em Talismã 3 diz, tinha que ser ele. E tinha que ser esse feiticeiro. Então eles têm medo do que o Thales pode fazer. E aqui ele prova que acima de tudo e qualquer coisa, além de ser herói, vilão ou anti-herói, ele é uma pessoa que tem poderes e que quer usar para ajudar as pessoas. E já que é ele que tem que carregar esse fardo, ele vai carregar de uma forma que ele acha justa. E justamente por ele ser essa pessoa justa, às vezes ele também vai ter que punir e não somente salvar. Então ele se coloca nesse lugar de punir os malvados da forma que ele encontrar e não dar chance para isso voltar e de salvar as pessoas. Então esta é a lenda por trás deste lendário feiticeiro completo, feiticeiro da família, desse cara que assim, ó, é sem igual. O que leva pro próximo passo da lenda de Talismã, que é Talismã 4, ao infinito. Que é quando Thales está no nível tão alto de poder que ele fez tanta coisa, tanto pecado, por assim dizer, e tantas bênçãos, tantas coisas que ele fez, que chega um momento em que os próprios anjos, a própria divindade questiona quem tu és. Tu és um herói, tu és um vilão, tu é bom, tu é mal, quem tu és? Chega um momento que essa dualidade dele, que salvou ele aqui e que salvou o universo, agora não pode ser mais uma dualidade. Essas duas partes elas têm que se unir e formar uma só. Porque a mesma quantidade que ele tinha de bondade, ele tinha de maldade. E geralmente a pessoa, vamos supor, tem partes, mas não é o todo, sabe? E Thales era essas duas
personalidades eram muito separadas. Então ele é o vilão de muitas histórias e o herói de outras tantas. E aqui na quarta história que a gente está preparando é quem tu és, quem tu quer ser daqui em diante. Agora tá na hora de tu escolher um caminho. Ou é céu, ou é inferno, ou é divindade, ou é o sobrenatural. Então aí ele tem que se dividir, aí ele tem que se separar dele mesmo e entender quem que ele quer ser. Qual lado vai se prevalecer? Qual lado vai prevalecer, vai se sobressair, né? Então nós temos aí sobre Thales Mendes essa pressão dele entender quem que ele quer ser daqui em diante. Então tem toda essa lenda sobre ele justamente por que era ele que tinha que ser. Houve lendas sobre Merlin, que ia deixar o seu poder para um único descendente capaz de fazer isso e reunir todos os povos, que era o Thales. A lenda sobre ele ser esse único que poderia restaurar. Então todas essas lendas, a lenda dos anjos, de como vai mudar a forma celestial, é Thales. E aí, tanto que em Talismã 4 ele desce ao inferno e sobe ao céu, porque é ele tendo essas provações de a tua dualidade já serviu em certos momentos, mas agora ela não serve mais. Agora é momento de tu se redescobrir, se reinventar, ser um novo Thales Mendes, um novo personagem. E quem tu vai decidir ser? Qual lado você vai ficar? Essa é a questão que perdura para Talismã 4 ao infinito, que pode ser a última história da saga Talismã. Então é isso, acredito que sejam essas as lendas da saga Talismã. Vou dar mais uma olhada aqui para ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, essas são as lendas que perduram e perseguem aí, que vão nos acompanhando ao longo de toda a saga Talismã, dos 3 livros de Talismã, Talismã 2, Mostre-me a Origem, e Talismã 3, A Magia através do Multiverso. Essas lendas e provavelmente mais uma ou duas, acredito eu, mas todas estão conectadas, interligadas e espalhadas durante toda a saga Talismã. Então, em Talismã 1 tem uma parte, em Talismã 2 tem outra parte, em Talismã 3 a finalização, descobrindo tudo o que precisávamos saber sobre esse universo. Estão divididas exatamente em 3 partes, então cada história especificamente fala um pouco melhor sobre cada lenda que tem dentro de si e também abrange, se expande para a continuação dessa lenda no outro livro. Então aqui fala sobre essa lenda, aqui fala sobre, expande o que disse essa e fala mais sobre o que pode acontecendo, cria novas lendas, e aqui fala sobre essas outras duas, finaliza o que tem que finalizar e já abre portas para o futuro. Então ao longo da saga Talismã, com os 3 livros, tem as 3 lendas, com certeza que vai estar aqui no livro melhor explicado, mais detalhado, né? Porque eu falei aqui um resumo basicamente do que é as lendas de Talismã, mas com certeza durante os 3 livros tem muito material, muita coisa boa para ler e para descobrir sobre a lenda dos talismãs, sobre esta saga e sobre a Bando BR, gente, que com certeza é protagonista junto com os talismãs de toda esta saga. É isso, muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Eu espero que gostem e que se interessem por essas lendas, porque durante essas lendas o propósito sempre foi misturar a realidade com a ficção, pegar elementos de teorias que são mais aceitas atualmente sobre a criação do universo, sobre os anjos, sobre no sentido geral divindades e religiões. Então mistura aqui muitas coisas de muitas religiões, não somente de uma só, com todo respeito, com a intuição de criar um mundo bélico, de criar uma fantasia que traga elementos da realidade de várias religiões, de várias culturas, mitos e lendas, trazendo uma inspiração de cada uma delas, esta veracidade de cada uma delas, para criar algo único e especial para Talismã. E é isto, espero que vocês gostem. Realmente me fascina tudo isso que foi criado em volta do personagem Thales Mendes, que não imaginava que conseguiria criar tanto assim em torno de um personagem e da importância que ele tem ao longo da história e por que tem que ser ele, mas também é muito do qual eu me vi em muitos momentos, de ter essa dualidade, essa personalidade de às vezes ser a melhor pessoa do mundo para uma pessoa e ser a pior pessoa do mundo para outra. Acho que todos temos um pouco disso, mas com Thales
a 1000%. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos sobre a saga Talismã.